Fala moçada, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Vamos aprender um pouquinho sobre a obra desse camarada aqui, ó, Sir Isaac Newton, né? Um pouquinho da obra que ele publicou nesse livro foda dele aqui, o Principia, né? Se chama Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Publicou lá no século XVIII. Muito bom. Esse livro, essas leis vão estar falando sobre força, certo? Sobre a parte de força aplicada ao movimento, ou seja, sobre dinâmica de movimento dos corpos. Em dinâmica de movimento dos corpos, a gente vai se preocupar com o porquê que existe o movimento, mais especificamente o que vai gerar o movimento ou a mudança desse estado de movimento em um corpo. E a resposta vai ser força, né? Mas o que é força? Olha, vamos começar falando um pouquinho superficialmente o que é força, porque força é mais bem definido na segunda lei de Newton, tá? Força é uma grandeza vetorial, tá? Se, por exemplo, você tem um cachorrinho ali, tem uma coleira, né, com uma cordinha ali, e ali você faz uma força para cima ou para o lado, vai gerar consequências diferentes, né? Então, você pode afirmar que força ela é uma grandeza vetorial, tá? Vai possuir um módulo, ou seja, o valor da força vai possuir uma direção e também um sentido, tá bom? Força vai ser uma grandeza que vai mudar o estado de movimento dos corpos. Por exemplo, você tem um pezinho ali, se você abandonar ele, ele vai ser acelerado na direção do solo, ele vai cair, né? Vai entrar em movimento, ou seja, tem uma força atuando ali nele. Se agora você coloca ele preso a uma molinha, ele vai deformar a molinha até certo ponto onde vai ficar em repouso, ou seja, não vai mais cair. Por quê? O estado de movimento dele vai ser alterado novamente. Por quê? Porque vai ter uma força que a molinha vai estar fazendo para cima ali, mantendo o corpo parado, beleza? Bom, se você empurrar um piano, por exemplo, você vai estar exercendo mudando o estado de repouso dele para movimento, ou seja, você vai exercer uma força sobre ele, tá? Então, força vai ser uma grandeza vetorial que muda o estado de movimento do corpo. Pode colocar o corpo em movimento ou pode frear o corpo, por exemplo, beleza? Força, normalmente vai existir mais de uma força atuando sobre um corpo, né? Pode ter N forças. Quando você tem duas ou mais forças atuando no corpo, você pode sempre substituir essas forças somando elas vetorialmente, né? Fazendo uma soma vetorial ali. Você pode substituir todas as forças que estão atuando sobre o corpo por uma só. Essa força vai ser a força resultante. É a somatória vetorial de todas as forças que estão atuando no corpo, beleza? Vai ser muito importante esse cara aqui, ó, a força resultante que age sobre um corpo, tá bom? Vamos guardar essa ideia. Forças também pode se dar por meio de contato, né? Você empurrando o piano, né? A molinha puxando o pezinho ali, você puxando o cachorro, batendo com o taco de golfe, de taco de beisebol na bola de beisebol. Essas forças estão agindo por meio de contato, mas também vão ter forças que agem à distância. Essas forças que agem à distância agem por meio de campos, tá? Como a força magnética, por exemplo, tá bom? A gente vai falar sobre isso mais à frente. Mas são forças que agem à distância. Forças podem agir por meio de contato ou à distância. Essas que agem à distância a gente chama elas de força de campo, beleza? Vamos lá então entrar agora mais especificamente nas leis de Newton, o porquê que há a variação do movimento dos corpos, né? Olha, a primeira lei de Newton, chamada lei da inércia, ela é para casos onde a força resultante que age sobre um corpo é zero, beleza? Então, quando a força resultante que age sobre um corpo é zero, e isso pode acontecer em dois casos, ou quando não tem força nenhuma atuando sobre um corpo. Então, por exemplo, considera um corpo no espaço muito longe de qualquer corpo celeste, qualquer planeta. Então, nesse caso, a força resultante que agir sobre esse corpo é zero porque não tem força nenhuma atuando sobre ele, beleza? Ou quando as forças estão se anulando, por exemplo, você tem agindo sobre o corpo uma força para cima e uma para baixo somente, e essas forças têm igual valor, 10 newtons para baixo, 10 newtons para cima. Então elas estão se anulando ali. Então a força resultante é zero, tá? Nesse caso, na ausência de força resultante, você cai no princípio da inércia,
É a primeira lei de Newton, que fala o seguinte, olha, na ausência de força resultante, o corpo em repouso permanece em repouso e o corpo em movimento permanece em movimento retilíneo uniforme. Olha aqui, vamos ver aplicações que você pode ver no dia a dia disso aí. Suponha ali um menino sobre um carrinho, né? Sei lá, baratinho, mexendo esse cara aqui. E ligado a um cachorrinho ali, ó, né? Por meio de uma corda. Se o cachorro começa do nada a correr bruscamente, o que tende a acontecer com o menino? Se o menino não estiver segurando ali na caixa, ele tende ao famoso cair para trás, né? Na verdade, ele não está caindo para trás. A gente diz que por inércia, se ele estava em repouso, ele tende a continuar em repouso, ele tende a continuar no mesmo lugar onde ele estava, né? Então, o que acontece? A tendência do menino continuar no mesmo lugar. Se não tiver uma força puxando ele para frente, né, que seria ele segurando efetivamente ali na caixa, se não tiver uma força puxando ele para frente, ele tende a continuar em repouso, né? Olha, na ausência de força restante, o corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Então, é o exemplo que você está, quando você está lá no ônibus, por exemplo, aí você, opa, o ônibus deu uma parada, vou mexer aqui no meu celular, tal, ver o que está rolando aqui no WhatsApp. Beleza, e aí o ônibus pega e acelera, né? Ele entra em movimento. Se você não estiver segurando ali em algum lugar do ônibus, alguma força agir sobre você, puxando você para frente, se não tiver essa força te impulsionando para frente, na ausência de força restante, você tende a continuar em repouso, né? O ônibus vai e você fica. Aí você pensa que está caindo para trás. Na verdade, não, você está tendendo a continuar no mesmo lugar que você estava. O ônibus segue e você continua ali parado. Essa é a tendência natural, né? O exemplo contrário é qual? Quando você está em movimento, tá em cima do cavalo lá, cavalgando, tá, o cavalo de repente dá uma freada brusca. Se você não estiver segurando fortemente no cavalo de forma que surge uma força para desacelerar você, se não tiver uma força resultante para te desacelerar ali, te puxar para trás, nesse caso, a tendência é continuar em movimento retilíneo uniforme, você continuar se movimentando, né? É o mesmo caso ali num busão ali, ó. Você está lá no busão, o ônibus está se movendo ali com velocidade constante, bonitinho, você está seguro, vou mexer no meu WhatsApp aqui, de repente o ônibus freia, o que tende a acontecer? Você tem a impressão de que você é jogado para frente, né? Na verdade, não, o ônibus está freando e você tende a continuar no mesmo movimento que você tinha anteriormente, né? Movimento retilíneo uniforme. Então, a gente fala assim, por inércia, você tende a continuar em movimento retilíneo uniforme, beleza? Olha aqui um exemplo disso aqui, um acidente, ó. O caminhão estava carregando uma pedra muito grande, com certeza ele deve ter dado uma freada brusca, aí o que aconteceu? A pedra tende a continuar em movimento, ela veio aqui para frente e estraçalhou o caminhão todo, beleza? Um exemplo muito importante disso aqui, que é muito cobrado nos exercícios também, é o seguinte, olha, você está ali girando uma esferinha, né, que está ali ligada por meio de uma corda, a esferinha está fazendo um movimento circular. Olha, a esferinha ela faz esse movimento circular porque a corda está puxando ela na direção radial aqui no sentido da mão, tá puxando ela para dentro. Então, ela continua fazendo esse movimento circular. Se eventualmente a corda em algum ponto ela arrebenta, o que tende a acontecer? Tende a acontecer que o corpo tende a seguir na ausência de força restante, ele tende a seguir em movimento retilíneo uniforme. Então, ele tende a sair reto aqui, ó, tangente a curva, tangente a trajetória no ponto que ele foi abandonado, beleza? Aí é uma direção perpendicular à direção da corda ali no caso, beleza? Perpendicular à direção radial. Muito bem. Esse experimento, inclusive, pode ser feito, eu já fiz, é bem bacaninha. Você faz esse exemplo aqui, ó, com uma câmera de celular em cima, filmando em câmera lenta, é bem bacana. Você vê certinho o corpo saindo pela tangente. Você gira uma cordinha com o corpo ali, ó, e aí de repente você solta ela. Aí vai sair tangente ali, a trajetória, em movimento retilíneo uniforme, porque não tem mais força resultante agindo sobre ele. Bem legal. Vamos fazer um exercício aqui para exemplificar isso aí que a gente acabou de falar. Olha, um corpo gira em torno de um ponto fixo preso por um fio inextensível e apoiado no plano horizontal sem atrito, né? Então você está ali girando, mesmo caso ali da figura, você está girando o corpozinho, só que está num plano horizontal sem atrito, em cima de uma mesa ali bem lisinha. Em determinado momento o fio se rompe. Olha aqui, tinha um fio, o corpo está se movendo aqui para baixo, né, no sentido horário.
E aí, nesse instante, pá, o fio se rompeu. É correto afirmar que o corpo passa a descrever uma trajetória retilínea, verdade, na direção do fio, nessa direção aqui do fio? Não, né? Então tá errado. O corpo passa a descrever uma trajetória retilínea com direção perpendicular ao fio. Né? Que o fio está nessa direção horizontal. E o corpo vai sair tangente à trajetória, para baixo aqui, ó, que é uma direção perpendicular ao fio, 90 graus. Resposta certa, letra B. Vamos ler as outras. O corpo continua em movimento circular? Não, né? O fio rebentou, ele já não tem força resultante mais agindo sobre o corpo, então por inércia ele tende a continuar em movimento retilíneo uniforme. Então C está errado. O corpo para? Não, o corpo não para, ele tende a continuar em movimento retilíneo uniforme. O corpo passa a descrever uma trajetória retilínea na direção do fio? Não, né? Não vai seguir entrando aqui para dentro do círculo, está errado. Mais um exercício, olha. Uma nave espacial se movimenta numa direção do espaço onde as forças gravitacionais são desprezíveis. Beleza, então olha aqui, está se movendo aqui, né? E aí não tem força nenhuma atuando sobre o corpo, força restante é zero. Então a gente sabe que está em movimento retilíneo uniforme. A nave se desloca de x para y com velocidade constante em linha reta. Olha aqui, ó, MRU, igual a gente falou. Beleza. No ponto y, o motor lateral da nave é acionado e exerce sobre ela uma força constante, perpendicular à trajetória inicial. Força aqui, ó, para baixo, né? Motor ligado aqui, existe uma força para baixo. Depois de um certo intervalo, ao ser atingida a posição Z, então, beleza, chegou aqui, ó, no ponto Z. O motor é desligado. Então, aqui no ponto Z, o motor foi desligado. Aí fala assim, ó, o diagrama que melhor representa a trajetória da nave após o motor ser desligado em Z, então depois que o motor foi desligado, já não tem força nenhuma atuando no corpo mais. Se não tem força atuando, ele tende a continuar em movimento retilíneo uniforme. Primeira lei de Newton. Então ele tende a seguir em trajetória aqui, ó, retilínea. Ele veio daqui para cá, né? Então ele tende a seguir reto, ó, em movimento retilíneo uniforme, velocidade constante em linha reta. Então, resposta certa, letra A, adianta, beleza? Olha, a nave não vai parar, ela continua na ausência de forças, ela continua em movimento retilíneo uniforme, ela não vai fazer curva. Para você fazer um movimento curvilíneo, você precisa de uma força resultante, tá? Guarda essa ideia. Movimento curvo precisa de força. E ela não vai seguir horizontal assim mais não, né? Porque ela estava vindo para baixo agora, beleza? Então, mais um exercício aqui, ó. Determine a intensidade da força resultante. Então, olha lá, quer saber o valor da força resultante necessário para manter um trem, bem pesadão ali, ó, 5 toneladas, em movimento com velocidade constante de 5 metros por segundo. Então, presta atenção. Se a velocidade ele está movendo em linha reta com velocidade constante, a força resultante que age sobre ele é zero. Então, a galera vai pegar normalmente ali, ó, querer multiplicar, pegar massa, pegar velocidade, fazer um monte de continha, mas não, né? Se um trem está com velocidade constante em linha reta, então a força resultante que age sobre ele é zero, né? Então, fica para dever de casa esse exercício aqui. Fica para dever esse exercício aqui também, tá? E agora a gente vai falar sobre o princípio fundamental da dinâmica, a segunda lei de Newton, né? A lei que define verdadeiramente o que é força, né? Que vem a primeira vez na história falar o que vem a ser força, né? Então, se a primeira lei de Newton falava do caso onde não tem força resultante, onde a força resultante é zero, esse caso aqui vai falar quando a força resultante não é zero, ou seja, quando tem uma força resultante atuando no corpo. Fala assim, ó, quando há uma força resultante agindo sobre um corpo, este será acelerado na direção e sentido da força resultante, tal que o módulo da força resultante é dado por tal. Olha aqui. Muito importante a gente pontuar aqui essa lei de Newton. Olha, quando tem força resultante, o corpo vai ser acelerado, beleza? Então, quer dizer, força não está ligada à velocidade. O corpo pode ter a velocidade que for, não importa, e não tem força nenhuma agindo nele, tá? O negócio é que força vai estar ligado com a aceleração, ou seja, com a variação da velocidade.
Se o corpo está variando a velocidade dele, então tem força resultante agindo sobre ele. Se o corpo não varia a velocidade constante em linha reta, então quer dizer que não tem aceleração. Se não tem aceleração, não tem força resultante. Você recai na primeira lei de Newton, beleza? Então guarda bem isso. Olha, tem aceleração? Não. Então, você recai na primeira lei de Newton. Força resultante é igual a zero. Tem aceleração? Tem. Então, tem força resultante. E eu sei que o corpo ele é acelerado na direção e sentido da força resultante, beleza? De forma que eu posso calcular a força resultante pelo produto da massa do corpo, que está sendo acelerado, vezes a aceleração dele. E essa é a parte principal da segunda lei de Newton. Olha, força resultante que age sobre um corpo é igual a massa desse corpo vezes a aceleração do corpo. Então, repara, a força resultante e a aceleração são diretamente proporcionais. Ou seja, olha, eu estou aplicando uma força ali sobre um corpo e ele é acelerado. Se eu dobrar a força que eu estou aplicando sobre esse corpo, dobrou. Então, a aceleração também vai dobrar, porque elas são diretamente proporcionais. Ô Diego, se eu quintuplicar a força, a aceleração vai quintuplicar também, são diretamente proporcionais, beleza? Então, força e aceleração são diretamente proporcionais, tá? E o corpo vai ser acelerado na direção da força resultante, beleza? Por isso, saber a direção e sentido da força resultante é tão importante para resolver problemas de dinâmica, beleza? Se você pegar essa equação e isolar a aceleração, ou seja, jogar a massa para o outro lado da igualdade dividindo, vai ficar dessa forma aqui, ó. A aceleração é igual a força resultante sobre a massa, beleza? Então, olha aqui, suponha que você tem um corpo ali de 1 kg, né? E sobre ele age uma força de 2 newtons. Esse primeiro caso aqui mais simples, 2 sobre 1, 2. Ele vai ter uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Ah, tá aí, beleza, gente, facinho, tá bom. Agora, suponha que a massa desse corpo agora dobre. Não é 1 mais, agora é 2. Né? 2, a força é a mesma. 2 sobre 2 vai dar 1. Ou seja, a aceleração nesse novo caso é 1. O que antes a aceleração era 2, agora a aceleração caiu pela metade. Por que a aceleração caiu pela metade? Porque a massa dobrou. Beleza? Então, repara isso aqui, ó. Massa e aceleração são grandezas inversamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro diminui proporcionalmente. Então, por exemplo, massa dobrou, aceleração cai pela metade. É por isso que a gente fala que a massa ela é uma medida da inércia do corpo. Ou seja, quanto maior a massa, mais difícil é de acelerar o corpo, mais difícil é de tirar ele do repouso ou levar ele ao repouso, beleza? Então, o caso contrário também é verdadeiro. Olha, quando a massa cai pela metade, a aceleração dobra. Por exemplo, considera esse primeiro caso aqui. Ó. Agora eu vou diminuir a massa pela metade, não é 1 kg mais, é 0,5. Né? Se a massa caiu pela metade, a força se mantém. Ó, 2 dividido por meio vai dar 4. A aceleração vai duplicar, desculpa. Se a massa cai pela metade, a aceleração duplica, beleza? Então, massa é uma medida da inércia do corpo, tá? Quanto maior a massa, menor a aceleração, mais difícil é acelerar o corpo. Quanto menor a massa, maior a aceleração, mais fácil é acelerar o corpo, beleza?